que é a necessidade da qualificação e do preparo para o campo missionário. Veja, eu sempre digo isso, né? A gente, às vezes, nós não nos percebemos muito bem ou não temos muita atenção a essa realidade ideológica, filosófica que está presente na Europa. Mas se nós formos olhar assim com olhos espirituais, nós vamos ver que nós estamos no continente mais perigoso da face da Terra. De todos os continentes, a Europa é o mais perigoso para manter e para sustentar e para viver a tua fé. Verdade. No Oriente, em alguns países norte da África e até mesmo em alguns países que têm alguma radicalização, algumas regiões na América Central, há um perigo, né? Há um perigo contra o teu corpo, contra a tua vida, o corpo físico. Mas aqui é um perigo contra a tua alma. Ainda que nós possamos viver de maneira, consigamos viver com integridade física, sem ameaças, sem opressões por conta da fé, a nossa fé está diariamente sendo bombardeada de uma maneira muito intensa, muito subjetiva, muito estratégica, né, pelo inimigo, pelas forças do mal, e que se a pessoa não tiver um preparo, uma consciência, não souber olhar para esse cenário que cerca ela aqui na Europa, saber lidar com esse cenário, identificar as artimanhas que são criadas contra a mensagem do Evangelho, contra os valores e a moralidade bíblica e cristã, é mesmo isso que tu falaste, né? Em questão aí de 2 gerações, pronto, nós teremos um afastamento considerável da fé cristã. E o ponto que eu vejo aqui, Rafael, é que o jovem precisa ser preparado para isso. Então, veja que nós temos a igreja aqui tem um grande desafio. Porque ela tem que, olha só, ela tem que contribuir, ajudar a juventude a crescer naquilo que tu falaste antes, né? A crescer no seu caráter, a desenvolver um caráter santo, irrepreensível, piedoso, que cumpra os critérios e os requisitos bíblicos, né, para um obreiro aprovado. Ela precisa ajudar o jovem não só a construir o seu caráter, mas a construir um bom conhecimento bíblico, uma teologia saudável, um entendimento das escrituras, do plano e do propósito de Deus para sua vida. E ela também precisa ajudar o jovem a identificar toda essa artimanha, todas essas ciladas que existem no território europeu, no continente europeu, e que militam de maneira muito contínua, incisiva e subjetiva contra o cristianismo e contra a fé. Então a igreja aqui tem muitos desafios, e aí ao falar de jovens, olha só, nós temos que tratar com jovens locais, jovens nacionais que nasceram aqui nos países europeus ou em Portugal e precisam ser alcançados, jovens imigrantes que estão chegando, alguns cristãos bem preparados, muitos conhecedores da fé cristã, mas ainda com grande necessidade de crescimento e amadurecimento, outros que nem sequer conhecem o Evangelho. Para além disso, né, nós temos que ajudar as famílias a ajudar os seus jovens, ajudar as famílias a fortalecer os seus jovens, a dar o exemplo para os seus jovens. Então, vejo, olhando para isso tudo, eu digo assim, olha, vamos jogar a toalha, porque é impossível, não tem muito como. Trabalho. E aí que eu digo, para onde é que nós olhamos? Se eu olhar para trás, eu vou ter que o secularismo correndo atrás de mim. Se eu olhar para o lado, eu tenho uma combinação aqui de leis e de pautas sendo aprovadas e sendo sempre discutidas que militam contra. Se eu olhar para o outro lado, eu tenho o crescimento aqui de religiões místicas, né, muito presentes. Por incrível que pareça, isso também anda muito presente na Europa, crescendo muito. Espiritualismo. Se eu olho aqui para frente, são tantos empecilhos e tantas condições, quer dizer, eu tenho que olhar para o alto, né? Da onde me virá o socorro. Só tem um ponto, só tem um caminho, e o caminho vem, o socorro vem de Deus, né? Então, pensando em todos esses desafios, eu digo assim, nós só conseguimos permanecer clamando a Deus, nós só conseguimos avançar em meio a tantos desafios se realmente Deus operar em nossas vidas e operar em nosso meio, em nossas congregações. Mas isso nunca exclui a nossa responsabilidade, né? Deus qualifica e capacita a sua igreja e aqueles que são chamados para fazer parte do seu corpo e da sua obra,
de maneira que nós respondamos com responsabilidade a esse chamado. E nós temos que estar preparados para isso, nós temos que saber olhar para essa condição demográfica pela qual que marca hoje a Europa, e mais especificamente Portugal, aqui na nossa live, todas essas condições sociais que estão se passando aqui em Portugal, pensando muito nessa característica, né, de pessoas que vão chegando à igreja, que não têm compromisso, mas querem que os filhos tenham. Eu, por acaso, tenho aqui alguns exemplos na igreja, óbvio que não são muitos, mas tem de jovens que são muito compromissados, são exemplos verdadeiros, mas que os pais não são. Mas não é a maioria, né? A maioria é quando o pai não tem o compromisso, não dá o exemplo, a tendência é que o resto da família, os jovens também não sei. não tendo isso. Então, claro, há algumas exceções, tenho certeza que quem nos estiver ouvindo vai dizer, eu sou uma exceção, na minha família ninguém eu tenho compromisso sincero, ou conheço irmãos na igreja. Sim, tem exceções, mas nós não nos movemos pela exceção, né? Nós temos que trabalhar em cima daquilo que é regra. A regra é, os pais têm que discipular filhos, então, e nós temos aqui, assim, uma combinação de fatores e elementos que são mesmo desafiadores, mas que a igreja não pode ignorar. Não é porque tem muita coisa e porque é muito desafiador que eu vou deixar aquilo de lado. Não, eu vou olhar para isso, vamos olhar para a juventude, vamos ver para o cenário que está se desenvolvendo agora na Europa, em Portugal, e vamos criar aqui meios para trabalhar e para alcançar esse público e essa população toda que está presente, né, no nosso país.